Paz do Senhor, meus amados, povo de Deus, abençoado. Vamos para o nosso devocional de hoje. Eu quero ler com você um texto que está no Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 46, que vai dizer assim, Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: Vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: O teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que horas se achara melhor, e disseram-lhe: Ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora mesma em que Jesus lhe disse: O teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Amados, esse texto aqui é um texto muito especial, porque nós temos aqui um oficial do rei. Nós sabemos que Israel estava debaixo do domínio do Império Romano. E aqui nós temos um oficial do rei, provavelmente aqui um romano que era chefe, que era oficial ali. E ele está com o filho muito mal, à beira da morte. Ele fica sabendo de Jesus, que Jesus fazia milagres. Ele encontra fé no seu coração. Ele estimula essa fé e ele vai ao encontro de Jesus. Jesus não estava ali exatamente perto, próximo de Cafarnaum, estava a alguns quilômetros. Alguns estudiosos vão dizer que estava a cerca de 40 quilômetros. Aquele oficial do rei provavelmente foi a cavalo para encontrar com Jesus, provavelmente andou aí quase que um dia inteiro para encontrar com Jesus. Quando ele encontra com Jesus, ele conversa com Jesus, ele conta para Jesus a respeito da sua dificuldade, do seu filho, e ele pede Jesus para ir com ele na casa dele para orar pelo filho dele. E ele encontra Jesus ali, Jesus chamando a atenção dos seus discípulos, porque os seus discípulos também só estavam crendo nos milagres, mas não estavam crendo na palavra, só acreditavam nos milagres, só acreditavam nas curas. Mas aquele pai, ele fala: Senhor, vem logo, deixa isso aí para depois, eu não quero ouvir isso aí agora. É o meu filho que está morrendo. Vamos comigo, vamos lá para o senhor orar para ele. A gente ainda tem aí praticamente uma noite, né? Porque o texto vai dizer lá que foi ontem à noite que o menino tinha, que o rapaz tinha melhorado, o filho do oficial tinha melhorado. Então ele andou uma noite para chegar na casa dele, para saber que o filho dele já estava totalmente bem, totalmente curado. O que acontece? Aquele oficial, aquele pai angustiado fala: Senhor, vamos comigo na minha casa para o senhor orar para o meu filho. Jesus fala assim: vou não. Pode ir você. Pode ir que seu filho já está curado. Agora imagina a situação daquele pai.
O filho doente, o filho morrendo, ele anda praticamente 40 quilômetros, provavelmente a cavalo, e chega lá na esperança de que Jesus voltasse com ele. E Jesus diz que não vai, mas libera uma palavra. E aquele homem agora tinha que voltar para sua casa, crendo que o milagre tinha acontecido, porque Jesus disse que o filho dele ia viver, ou descrendo, esperando encontrar o seu filho morto. Só que aquele oficial, ele creu que ele ia chegar em casa e que o filho dele estaria bem. Ele volta para casa, eu imagino naquela expectativa de como seu filho estaria, talvez em momentos de muita fé, talvez em momentos de muita dificuldade para acreditar, mas ele consegue juntar forças, ele consegue acreditar, e quando ele chega perto da casa dele, eles já vêm avisar para ele que o filho estava bem, tinha sarado, tinha curado. Ele pergunta que hora. Eles falam ontem à noite, tal hora. Aí eles se lembram, aquele pai se lembra que foi exatamente a hora que Jesus tinha dito para ele que o filho dele estava curado, estava bem. A minha reflexão nessa noite, que eu quero dizer para você nessa noite, algumas vezes na nossa vida o Senhor também faz isso com a gente. A gente chega até a presença de Jesus, a gente pede um milagre, uma bênção, e às vezes o Senhor nos coloca nessa condição também, da gente ter que passar por um processo onde a gente vai ter que usar a nossa fé, ou a gente vai ter que usar a nossa não fé. Usar a fé para acreditar no milagre, ou usar a não fé para não acreditar no milagre. Mas a exemplo daquele oficial do rei, pai daquele filho que estava enfermo, que estava à beira da morte, ele creu, ele voltou para casa, esperou aquele tempo, aquelas horas, aquela viagem, chegou em casa, o filho estava bem. Talvez você, nesse momento, está passando por uma luta, por uma dificuldade. Você já orou, você já falou com Jesus, mas existe um tempo que vai passar. Existe um tempo que a gente não sabe se é minutos, se é hora, se é dia. Existe um tempo. E nesse tempo, é o tempo que Deus está preparando o seu milagre, é o tempo que Deus está com um milagre para te abençoar. Então, acredite, creia, porque o milagre, assim como chegou para aquele oficial do rei, também vai chegar para você nesse momento, tá bom? Deus abençoe você, se inscreva no meu canal, compartilhe, dê um joinha, tá bom? Deus abençoe você.